ontem o curso de Direito da Faculdade Católica Santa Teresinha lançou o Núcleo de Prática Jurídica, que inclusive já existe aqui no curso de Direito da UFRN e agora também no curso de Direito da Faculdade Católica Santa Teresinha. Para falar sobre a importância desse lançamento e como é que as pessoas podem ter acesso ao Núcleo de Prática Jurídica, nós convidamos o advogado Augusto Maia, professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica Santa Teresinha. Augusto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a sua imensa faixa de audiência. É um prazer enorme conversar com vocês neste início de manhã e véspera do jogo do nosso Flamengo, né? Onde o Palmeiras tem toda a responsabilidade do mundo de vencer esse confronto, viu, Geraldo? Geraldo, chega esse treme aqui. Esse treme, Marcos, é uma alegria. Hoje é um dia alegre, um dia feliz, um dia importante, não apenas para a Faculdade Católica Santa Teresinha, mas para toda a população de Caicó e do Seridó, sobretudo aquelas pessoas que mais precisam. Para mim, particularmente, é uma alegria muito grande. Você falou aí do Núcleo de Prática Jurídica da UFRN. O Núcleo de Prática Jurídica da UFRN hoje, o Núcleo de Caicó, ressalto, hoje é referência não apenas para a Universidade Federal. Todo curso de Direito tem o Núcleo de Prática Jurídica? Nem todo curso tem, nem todo curso tem. O Núcleo de Prática da UFRN hoje é uma referência não só para a UFRN, mas para todo o Brasil. Nós temos aqui em Caicó uma das maiores produções judiciárias, um dos maiores níveis de conciliação feitos por Núcleo de Prática. No Brasil, é feito aqui em Caicó, no SERES, e eu me orgulho muito porque eu sou professor de lá também. Eu sou professor do Núcleo de Prática Jurídica da UFRN. E ontem a gente teve a oportunidade fantástica de inaugurar o Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Faculdade Católica Santa Teresinha. Com alguém que tem tudo a ver com o sucesso do Núcleo de Prática Jurídica da UFRN, que é o Dr. Marcos Vinícius. Dr. Marcos Vinícius foi nosso palestrante ontem. Ele é o coordenador do Núcleo da UFRN. Foi ele quem criou o Núcleo da UFRN? Não foi ele que criou, mas logo em seguida, poucos meses da criação, ele chegou e todo o projeto que hoje é desenvolvido pelo Núcleo da UFRN foi por ele pensado, por ele desenhado, por ele sonhado, ele e o seu grupo de trabalho, né? Até chegarmos até aqui. E aí a gente leva ele ontem, como levaremos outras vezes, porque a gente precisa aprender com quem faz bem feito, independentemente de quem seja. E eles fazem bem feito, e por isso nós queremos expandir esse serviço agora lá na Faculdade Católica, para as pessoas que nos ouvem entenderem, Marcos, o que é o Núcleo de Prática Jurídica. O curso de Direito, ele engloba 10 períodos, 10 semestres de formação. E quando chega da metade do curso para frente, os alunos começam a pagar cadeiras e disciplinas que se chama estágio supervisionado, né, ou prática jurídica, vai depender da nomenclatura de cada curso. Na prática, aprender a fazer realmente e isso é o que? É onde os alunos vão aprender, por exemplo, a fazer uma peça, a atender uma pessoa, a acompanhar um processo, a fazer uma conciliação, enfim. É o que, grosso modo, digamos, os estudantes da área de saúde fazem nos postos de saúde, por exemplo. No curso de Direito é no Núcleo de Prática Jurídica, que nem todos os cursos de Direito do Brasil, infelizmente, têm. Na minha época de formação, por exemplo, inclusive na UFRN não tinha. A nossa prática, digamos, era dentro da sala de aula, então não era nem tão prática assim. Mas então o núcleo é esse espaço, né? É esse laboratório de profissionais. É onde os alunos vão começar a aplicar na prática o que eles aprendem na teoria na sala de aula. Então produzir uma peça, acompanhar um processo, atender um assistido, né? E quem é o público que os núcleos de prática atendem? Os núcleos de prática, eles se assemelham muito, Marcos, às defensorias públicas, porque eles atendem as pessoas pobres, as pessoas que ganham pouco, as pessoas que não podem pagar um advogado, aquelas pessoas que, se não fosse, por exemplo, a assistência de uma instituição como essa, ela não teria como acessar a justiça. Então o núcleo é um instrumento que garante muito bem a cidadania, garante a igualdade, garante o acesso à justiça, garante a dignidade às pessoas que precisam. E esse vai ser o nosso trabalho, por isso nós estamos tão felizes, porque o núcleo de prática da Faculdade Católica Santa Teresinha será muito mais do que um espaço, um anexo do curso de Direito, um espaço de prática dos alunos, um local que a gente vai melhorar, né, qualificar a formação dos alunos, mas muito mais do que isso,
o núcleo de prática vai ser um laboratório de sonhos. O núcleo de prática vai ser um gerador, uma incubadora de mentes brilhantes, de mentes que estão na faculdade, que estão lá pulando, loucas para contribuírem com a sociedade e que agora vão ter a oportunidade de atender uma pessoa pobre, de conseguir um tratamento de saúde para quem não pode pagar, de conseguir uma aposentadoria para uma pessoa que tem direito, enfim, de ajudar as pessoas que estão lá na ponta precisando de ajuda, ajudar a quem precisa de ajuda. Por isso nosso lema, ontem a gente disse, acesso à justiça, garantir acesso à justiça a todas as pessoas. Como é que ele na prática funciona? Como é que na prática funciona? O núcleo ele tem um coordenador, né? No nosso caso, a coordenadora do nosso núcleo de prática da Faculdade Católica é a professora Kalina Medeiros. Nesse caso tem que ser um professor. Tem que ser um professor. Ela é presidente da UAB e é nossa professora do curso de Direito. Então ela coordena o núcleo de prática. Aí nós temos as disciplinas de prática jurídica. Cada disciplina tem seu professor, né? E aí os alunos, durante aquele processo, aquele momento da disciplina, eles passam também a atuar no núcleo. Então digamos que o núcleo de prática ele é a metade da disciplina, digamos assim. Então os alunos, além de assistir a aula na sala de aula, eles vão para o núcleo de prática justamente para fazer esse trabalho de atendimento, de assistência, de escuta. Muitas vezes as pessoas que procuram o núcleo de prática, Marcos, é engraçado, mas elas querem um conselho, elas querem uma palavra, elas querem uma atenção, né, que às vezes não encontram em outro local. então o núcleo é esse momento, é esse espaço. E aí o interessante, o importante é as pessoas entenderem é que esse trabalho ele é protagonizado pelos alunos. Era justamente isso que eu entendi. Como é que essas pessoas chegam até o núcleo de prática jurídica? Pois bem, lá no núcleo, para a gente entender, os alunos é quem atendem, os alunos é quem produzem peças, os alunos é quem acompanham processos, os alunos é quem conciliam. Agora, sempre com a assistência dos professores, né? E aí, além disso, nós temos no núcleo de prática sempre advogados, né, advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, que assinam os processos. Que os alunos não podem assinar. Não podem assinar, os professores é outro departamento, então a gente precisa também dos advogados que vão assinar o processo, né, que vão dar vida, mas a gente faz questão de que o aluno fez uma peça, é o advogado que assina, mas o aluno está lá o nome dele também, para ele se sentir prestigiado, para ele se sentir responsável por aquele serviço. É normal, por exemplo, o advogado fazer correções? É normal, e é normal, é natural e é importante. Por quê? Porque o advogado é um profissional, ou o professor é um profissional que já está formado, que já possui experiência. Então ele vai chegar para o aluno e vai dizer, olha, isso aqui não é bem assim, é assado, isso aqui a gente pode melhorar nesse ponto, isso aqui vamos acrescentar isso. E para a formação do aluno isso é essencial, porque muitas vezes o aluno pensa uma coisa que não é bem dessa forma e acaba transformando aquilo, né? Como é que as pessoas acessam o núcleo de prática? O núcleo de prática ele vai ter um telefone institucional e através desse telefone institucional as pessoas vão poder agendar os seus atendimentos. Então a gente vai ter um limite mensal de atendimentos, né? Nós vamos ainda tentar entender a demanda que nós vamos ter. A partir do entendimento dessa demanda, nós precisamos limitar o atendimento a X, até para que a gente preste um serviço de qualidade. Não adianta você abarcar o mundo e não ter estrutura para abarcar o mundo e prestar um serviço que não vai ter qualidade. Então a gente vai entender a demanda, estabelecer um limite de atendimento. Aí as pessoas vão agendar o atendimento por esse telefone, vão comparecer ao núcleo no dia agendado, vão ser atendidas, levam seus documentos, levam tudo o que precisar para a demanda, e a partir daquele momento os alunos passam a acompanhar aquele caso. Até o fim dele eles vão acompanhar aquele caso daquela pessoa. E aí, por exemplo, tem uma audiência, está lá o advogado com os alunos e a parte que procurou o núcleo, né? Precisou de alguma coisa no processo, os alunos vão ligar, vão entrar em contato com a pessoa para pegar aquela documentação, né? Precisou de alguma prova, enfim, os alunos vão fazer esse trabalho sempre junto dos professores e dos advogados. Aí você pode se perguntar, e esse telefone é qual? Nós iremos divulgar nos próximos dias nas redes sociais da Faculdade Católica
Instagram, Faculdade Católica ST, ou o Instagram do nosso curso de Direito, direito.fcst. Nós vamos divulgar lá, vamos espalhar pelo WhatsApp também. As pessoas podem eventualmente também procurar o Santa Terezinha e saber qual é o telefone do núcleo de prática, que a gente pode agendar um atendimento e tal. E esse número vai ser disponibilizado. O fato é que amanhã, quarta-feira, nós já teremos os primeiros atendimentos, os primeiros 2 atendimentos nós teremos amanhã no Núcleo de Prática Jurídica de pessoas, e é engraçado, Marcos, porque esses atendimentos, eles foram atendimentos que nós triamos lá do núcleo da UFRN. Então as pessoas procuraram o Núcleo de Prática da UFRN, e aí dentro desse índice de procura de lá, a gente já pegou algumas demandas para compartilhar com o Núcleo de Prática da Católica, justamente para dar esse apoio. E isso vai acontecer por mais vezes? Por exemplo, vocês vamos ter um link entre o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN com o do Santa Terezinha? Eu espero que sim, não somente pela parceria institucional, né? As duas faculdades, a UFRN e a Católica, são faculdades importantíssimas para a nossa cidade e região, mas também pela amizade, pela parceria do Dr. Marcos, que é o coordenador do núcleo da UFRN, mas também por estarmos lá na UFRN também, eu e Kalina. Então acaba que nós estamos nos 2 locais e é mais fácil de fazer esse link, né? Então a gente espera fazer isso e fazer mais do que isso. Por exemplo, agora em maio, no final de maio, Marcos, nós teremos um congresso que pela primeira vez na história do curso de Direito da UFRN, do curso de Direito da Católica, talvez das 2 instituições, nós teremos um evento interinstitucional organizado pelas 2 faculdades. Nós vamos fazer um congresso justamente com os alunos da prática jurídica. E aí nesse congresso, por exemplo, os alunos da prática da UFRN vão fazer oficinas, vão conduzir minicursos. Os alunos da prática do Santa Terezinha vão fazer oficinas, conduzir minicursos. O público, quem é o público desse evento? Os alunos do Santa Terezinha, os alunos da UFRN e a população em geral. A proposta é fazermos um intercâmbio, uma junção, uma parceria que potencializa as nossas habilidades. A ideia é o seguinte: nós temos em Caicó uma oportunidade histórica, inclusive, Marcos, fantástica, de fazermos grandes trabalhos no que toca à seara jurídica. Nós temos 2 cursos de direito implantados, funcionando e com qualidade. Nós temos 2 núcleos de prática jurídica. Não é qualquer lugar que tem isso. E aí nós precisamos pegar essas pessoas, essas mentes, essas forças de trabalho e juntar para que esse trabalho seja potencializado. Então, sempre que possível, sempre que pudermos, nós iremos juntar os alunos do Santa Terezinha, os alunos da UFRN. A ideia é o seguinte: não é engrandecer um ou outro, é justamente trabalhar em conjunto para privilegiar a população, que é quem precisa da universidade. A universidade não existe sem o povo. Não adianta aprender na sala de aula e deixar o conhecimento lá. Tem que levar o conhecimento para quem precisa, que é a pessoa que está lá na ponta precisando da assistência jurídica. O núcleo de prática jurídica, ele recebe qualquer tipo de caso? Inicialmente, nosso núcleo de prática jurídica da Faculdade Católica Santa Terezinha, ele vai funcionar sem receber, por exemplo, demandas criminais. Não é? Então, nesse primeiro momento... recebe? Por que isso, Marcos? Porque nossos alunos do Santa Terezinha, eles ainda não pagaram por as disciplinas de processo penal. Então, não seria interessante, inclusive, pedagogicamente falando, nesse momento a gente incluir... o da UFRN recebe tudo. Criminal, previdenciário, trabalhista, consumidor, enfim. Lá no Santa Terezinha nós vamos ter um trabalho, nesse primeiro momento sobretudo, quem é que pode ser atendido pelo núcleo de prática? É aquela pessoa que tem uma renda mensal de até 2 salários mínimos. Então, por exemplo, se ela tiver que tirar daqueles 2 salários ali um valor para pagar um advogado, a gente sabe que vai comprometer a renda dela. Então essa pessoa ela vai poder ser assistida do núcleo de prática da Católica. É a pessoa, por exemplo, que tem alguma demanda indenizatória, Marcos, que a indenização que ela vai receber, por exemplo, é menor do que R$3.000. Então, por exemplo, você chega para um advogado, para uma demanda que vai lhe gerar, que é importante para você, mas vai lhe gerar pouco retorno financeiro, e o advogado não quer pegar.
aquela demanda, porque financeiramente para ele não vale a pena. Então, essas demandas também que têm uma baixa repercussão financeira, nós vamos pegar também. O que nós queremos observar lá, inclusive é importante que a presidente da OAB esteja lá, porque ela diretamente, mais do que ninguém, vai poder fiscalizar isso. O que nós não podemos e nem queremos fazer é tirar a demanda de advogado. Então, se a gente checar que a pessoa pode pagar um advogado sem comprometer a renda dela, o que a pessoa vai receber dali uma indenização, sei lá, trabalhista, previdenciária, seja o que for, que vai poder pagar um advogado, aí a gente não vai querer tirar aquela demanda de um advogado, não vai querer pegar aquela demanda para o núcleo, para que o núcleo, primeiro, sirva de fato a quem precisa do núcleo. E segundo, que a gente não tire um cliente de um advogado, porque a gente estaria fazendo um trabalho social inverso. Ao mesmo tempo que a gente presta um serviço à população, a gente estaria, digamos, tirando o pão da boca de um profissional que precisa daquele cliente também para sobreviver, para gerar emprego, gerar renda. Então a proposta é essa, pegar causas de pessoas que realmente precisam, né, que realmente são pobres, que realmente estão desassistidas, e trabalhar sempre em parceria, Marcos, com a Ordem dos Advogados, com a advocacia, para que a gente não tenha conflito de interesses, para que um potencialize o outro, para que a gente não tenha problema de entendimento, e não teremos. O aluno que passa por essa experiência do Núcleo de Prática Jurídica, ele sai com uma sensibilidade social mais aguçada? Eu não tenho a mínima dúvida. Por exemplo, lá na UFRN a gente vê isso. Outro dia eu estava lá, nós temos lá uma sala de professores, e aí os alunos eles fazem um atendimento, em seguida eles vêm, comentam um caso e tiram alguma dúvida, enfim. E aí um aluno tinha acabado de fazer um atendimento a uma mulher. Era uma mãe solo, tinha dificuldade de relacionamento com o pai da criança, um casamento mal sucedido, enfim. E o aluno chegou lá nessa oportunidade e disse assim: olha, eu chorei nesse atendimento, porque me foi muito emocionante. E tal, explicando aquilo. Então, veja só, o aluno chora no atendimento, ele chora porque aquilo marca ele, e vai marcar ele para o resto da vida. Veja a importância disso. Eu lembro que na data eu até disse assim ao aluno: vocês estão vendo como é importante o contato presencial, quanto a gente sofreu com a pandemia, com o virtual, porque no virtual, Marcos, que ele atende por WhatsApp, ele não tem esse contato de olhar no olho da pessoa, de ler o sentimento da pessoa, de tratar diretamente aquele caso, de perceber essas nuances que ele vai viver na vida profissional dele. Então o núcleo, sim, a minha dúvida quanto a isso é zero. Ele aguça o sentimento dos alunos, ele torna os alunos mais humanos, ele torna os alunos mais éticos, e muito mais, ele torna os alunos profissionais e cidadãos mais preparados. Profissionais e cidadãos bem preparados, qualificados, éticos, humanos, que respeitam as pessoas e os seus direitos. É isso que a gente, em suma, esse é o nosso objetivo. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunte aí para o doutor Augusto se a pessoa pode dar entrada numa medicação que é um pouco cara, se tem condições de resolver esse problema. Direito da saúde, IAS. Isso, veja que ontem a gente teve lá no núcleo, na aula inaugural, a gente teve a presença do Dr. Tiago Santos Lima, que é o defensor público titular da primeira defensoria aqui de Caicó. E curioso que ele falou lá, ele disse: olha, 60% a 70% da nossa demanda da Defensoria Pública de Caicó são casos de saúde, que são tratamentos caros, seja medicamentos, procedimentos, as pessoas não podem pagar, e aí elas buscam o serviço da Defensoria Pública. O mesmo, Marcos, ocorre com o núcleo de prática da UFRN, e eu sei que o mesmo vai acontecer também com a gente. Então é possível, nossa amiga que perguntou aí, se existe um medicamento que ele tem um custo elevado, ou algum procedimento cirúrgico, enfim, e esse tratamento, por alguma razão, ele está sendo negado pelo SUS, né? Ou porque o SUS não presta mesmo, ou porque não tem mais vaga, ou porque não disponibiliza aquele medicamento na lista de medicamentos do SUS, que a gente chama de RENAME, né? Então, por alguma razão, o SUS não está disponibilizando aquele tratamento. É um tratamento de custo elevado, que para a renda da pessoa ela não pode pagar, né? Então é plenamente possível que ela consiga esse tratamento
através da intervenção do Poder Judiciário, e o núcleo vai sim a tratar desses temas. E são temas assim, são temas que são muito gratificantes, porque a gente muda a vida das pessoas e algumas vezes muda a vida das pessoas para sempre. Eu vou lhe dar um exemplo meu, profissional meu, que certa vez eu peguei uma pessoa com problema de visão. Ela tinha cegado por causa da diabetes, é o que a gente chama de retinopatia diabética. E era uma professora, Joelma, ela chegou lá no escritório, a professora há mais de 20 anos, e ela chegou cega. E essa doença não avisou. Ela vinha trabalhando, digamos, até ontem, quando foi hoje, ela amanheceu cega. Imagina o desespero, Marcos. Eu lembro muito bem que quando ela foi assinar a procuração, para a gente dar entrada no processo, ela, professora, há mais de 20 anos, ela não pôde assinar. Ela não pôde assinar a procuração. Então, para uma pessoa com a sensação de incapacidade maior do que essa. E aí a gente conseguiu um tratamento que era caríssimo. Nem de longe, com a renda dela, daria para custear esse tratamento. E ela se recuperou e hoje é uma pessoa que enxerga bem, né? Convive com o problema de saúde dela muito bem. E para nós é muito gratificante, porque a vida da pessoa foi mudada e transformada pelo direito. Essa é a proposta do núcleo. Ok, Augusto, parabéns aí pelo trabalho, né? Sucesso aos projetos do curso de Direito da Faculdade Católica Santa Teresinha. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu lembro que em dezembro a gente esteve aqui com você e na época a gente divulgava um júri simulado que ia ter lá no curso de Direito do Santa Teresinha. E na época eu disse assim a você: Marcos, eu adoraria, durante a minha formação na faculdade, ter tido um júri simulado, e eu não tive essa oportunidade. Agora eu digo a mesma coisa a você: Marcos, durante a minha faculdade eu adoraria ter tido um núcleo de prática. Você há pouco perguntou se todos os cursos de Direito têm núcleo de prática. Tem não, infelizmente tem não. E assim, a gente vê o quanto isso é importante para a formação das pessoas. Eu adoraria, como aluno, na minha época, ter tido um núcleo de prática, eu não tive. E é isso que nossos alunos estão tendo hoje. Qual a próxima profecia agora? Vamos organizar aí, que tem muita coisa para fazer esse ano. Mas eu fico muito feliz, pessoalmente muito grato. Eu acho que nós do Direito do Seridó, nós somos todos primeiro descendentes de Amaro Cavalcante, depois descendentes de Zé Aranha. E essa corrente vem crescendo e se abraçando, e que bom. Eu disse ontem lá no evento, olha que coisa, Marcos, e muitas pessoas não percebem. Eu acho que nós vivemos em Caicó o melhor momento da nossa comunidade jurídica depois de muito tempo. Eu não vou dizer da história para não ser leviano com quem passou, mas de muito tempo certamente é. Por quê? Nós temos hoje 2 cursos de direito funcionando bem, 2 núcleos de prática jurídica funcionando. Nós temos uma mulher presidente da OAB depois de muito tempo. Nós temos, por exemplo, no sistema de justiça, pela primeira vez, uma mulher juíza na Justiça Estadual, uma mulher juíza na Justiça Federal, uma mulher juíza na Justiça do Trabalho, 2 mulheres juízes, aliás, na Justiça Federal, uma mulher promotora no Ministério Público, uma mulher procuradora da República no Ministério Público Federal, uma mulher defensora na Defensoria Pública, uma mulher presidente da OAB. Mais do que isso, o que é que sintoniza a gente aos novos tempos? Então eu acho que o momento da nossa comunidade jurídica ele é muito bom, muito importante, e só quem ganha com isso é a população. Então, Marcos, eu agradeço a você, agradeço a atenção de todos os seus ouvintes, e quero parabenizar o povo de Caicó por essa conquista, o núcleo de prática jurídica da Faculdade Católica Santa Teresinha, começando, iniciando. Quantas vidas serão ajudadas, mudadas e transformadas com esse núcleo. E para a gente é uma alegria enorme fazer parte desse momento. Você vai divulgar amanhã o telefone de contato do... A gente vai divulgar. Tanto Santa Teresinha, né? Tanto no Instagram da faculdade do curso, como também as pessoas podem se informar lá no Santa Teresinha. O ouvinte pede aqui o telefone do Núcleo de Prática Jurídica da UFRN. Se não mudou o telefone... O da UFRN eu vou informar agora. 9229 6576. Será que é isso aí? É o mesmo. Não mudou, esse aí mesmo. Manda para o nosso ouvinte aqui, já tem um telefone de contato, 99229 6576. Esse é o telefone do Núcleo de Prática Jurídica da UFRN. E amanhã, quando você divulgar, a gente divulga aqui no programa. Divulga aqui. Tá bom, Augusto? Muito bem. Muito obrigado aí pela participação, viu? Bom dia a todos. 8h33. Vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima terça-feira. Encontro marcado amanhã às 6 horas com mais um Panorama.